Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Eu sou a professora Ana Carolina e vamos para mais uma aula de biologia. Na aula de hoje vamos falar a segunda parte sobre anfíbios. Vamos lá? Então, os objetivos da aula de hoje são compreender a fisiologia geral dos anfíbios anuros, tá? E entender a ecologia desses animais. Então, vamos começar com uma reportagem. A reportagem diz o seguinte: anfíbios, por que estão desaparecendo? Um levantamento publicado em 2010 na revista Science revelou que mais de 40% das espécies de anfíbios estavam ameaçadas de extinção. Vamos relembrar um pouquinho na aula anterior, né? Por que será que esses animais eles estariam entrando em extinção, né? O que será? Qual característica deste animal que faz com que ele esteja correndo tanto risco nos dias de hoje? E fala aí, né? Vamos pensar um pouquinho. Com base no que você já aprendeu sobre os anfíbios, por que você acha que esses animais estão com risco de extinção? Vamos pensar um pouquinho na aula anterior, que nós falamos sobre a pele desses animais, né? A respiração acontece pela pele, a respiração cutânea, certo? Portanto, a pele é fina, ela é lisa, ela é vascularizada, certo? E por ser vascularizada e ter essa capacidade de respirar, né, de absorver o oxigênio, também vai absorver os poluentes. E sim, esses animais sofrem muito com a poluição. Então, onde tem anfíbios, não pode ter muita poluição, certo? E daí vamos falar então sobre a respiração especificamente. Quais são as estruturas que permitem com que os anuros, né, esses anfíbios, consigam respirar? Então, eles vão ter as estruturas dos pulmões, né, as mucosas da faringe da boca e a pele. Aqui nessa imagem estaria mostrando os alvéolos pulmonares, né, que vão fazer as trocas gasosas. Então, tem ali a parte azul está sendo representada pelas veias, a parte vermelha seriam as artérias, por onde o sangue ali está circulando, está recebendo oxigenação. Ok? Essas trocas gasosas, né, nos anuros, que seriam sapos, rãs e pererecas, ela pode acontecer tanto pelo pulmão quanto pela pele. Nos urodelos, que seriam as salamandras e os tritões, ela vai acontecer somente pela pele. E já nos girinos, né, que seria a fase larval desses animais, vai acontecer através das brânquias, como era lá nos peixes que vocês viram nas aulas anteriores, ok? E daí a circulação, né? Então nós aprendemos, vocês aprenderam nas aulas anteriores, que os peixes eles vão ter um coração único por onde vai passar o sangue e ali esse sangue não vai se misturar, né? Então o sangue ele sai pelas brânquias, recebe oxigenação, faz todo o caminho pelo corpo e quando ele volta para o coração para ser bombeado, né, ali pelo átrio e vai sair pelo ventrículo, quer dizer que quando ele chega ali, ele já está rico em gás carbônico, não mais em oxigênio, ok? Já nos anfíbios, os anfíbios, para vocês perceberem, já na imagem já mostra uma diferença. Eles não têm somente um átrio, né? Tem dois átrios. Então quer dizer que os anfíbios têm 3 cavidades no coração. Seriam 2 átrios e um só ventrículo. Pelos átrios vai entrar o sangue, tanto rico em oxigênio quanto rico em gás carbônico. E eles vão se misturar nesse ventrículo que é único, certo? Então o sangue rico em oxigênio, ele chegou aqui através do átrio, né? Veio dos pulmões, foi para o átrio, passou para o ventrículo. Quando o ventrículo for bombear esse sangue para o corpo, ele vai estar um pouco misturado com o sangue rico em gás carbônico. Vai passar pelo corpo todo, vai entrar pelo outro átrio e vai entrar em contato com o ventrículo para voltar para os pulmões, ok? Aqui, mais especificamente, nós temos uma imagem de como é que é, né? Para onde que vai esse sangue, da onde que ele sai, né? Então, essa circulação sistêmica é aquela que vai passar pelo corpo todo. A circulação pulmonar é aquela entre o coração e os pulmões, tá? Então, eles têm 2 átrios, como vocês podem ver aqui, né? Os 2 átrios e o ventrículo. E aqui estariam os pulmões, né? Os pulmões recebem o sangue rico em oxigênio. Esse sangue rico em oxigênio, ele vai passar aqui pelo átrio, vai entrar pelo ventrículo, vai entrar em contato com o sangue venoso, que é aquele rico em gás carbônico, e vai ser distribuído pelo corpo misturado, ok? Então, a mistura do sangue oxigenado e não oxigenado, porque eles só vão ter um ventrículo. A excreção
certo? Então, assim, como eles têm somente uma saída, né, por onde vai sair tanto os ovos quanto as excretas, a gente chama essa saída de cloaca, certo? Então, os adultos, eles vão vão ter excretas ricas em ureia, certo? E as larvas, né, que são os girinos, vão ter essas excretas ricas em amônia. A ureia, ela vem através das proteínas, né? Então, são excretas que são produzidas através da proteína, tá? E da amônia. A amônia, ela é uma substância tóxica, né? Mas que é muito solúvel na água. Então, é por isso que as larvas, elas vão excretar amônia, por ser solúvel na água, ok? E daí vamos para mitos e verdades, né? É verdade que o sapo respira pela pele? O que você acha? Verdade, isso mesmo. Por isso não devemos jogar sal no sapo por brincadeira, pois ele para de respirar. Sim, é uma crueldade, não faça isso, viu? Jogar o sal no sapo, na rã, na perereca vai impedir que ele consiga respirar através da pele. E isso, obviamente, que vai fazer muito mal e ele pode até morrer, certo? A urina dos sapos, ela é realmente venenosa? Será? Eu já peguei um sapo na mão e eu vou contar pra você. Ele fez xixi na minha perna. É uma defesa dele. Será que ela é venenosa mesmo? Mentira. Não é não, é um mito, tá? Na verdade, a urina do sapo, ela não faz mal algum, tá? É só apenas um método de ataque. Então, primeiro, quando você pega o sapo, por exemplo, você vai pegar com cuidado para poder observar, né? Ele vai inchar porque ele quer parecer maior para você. Se você não soltou, ele vai fazer xixi, né? Ele vai... Não seria bem o xixi, né? Seria... É aquela excreta, né, de ureia, né, em você, mas não é venenosa, tá? Não precisa se preocupar, ok? É só um mito. E vamos para a atividade. Os anfíbios adultos, apesar de viverem no ambiente terrestre, devem sempre se manter próximos a locais úmidos. A que deve esse fato? Pense um pouquinho, pesquise se puder e responda. Daqui a pouquinho a gente retorna com a resposta.
Então, conseguiu descobrir? Pensou um pouquinho? Por que será que eles precisam viver em ambientes úmidos? Então, a pele deles, ela é fina, é vascularizada, eles respiram pela pele. Então, ela precisa dessa umidade, ele precisa dessa umidade para permitir que ele respire. Tanto que existem algumas espécies, né? Deixa eu colocar a resposta aqui, né? Tanto que existem algumas espécies que vivem em áreas mais desérticas, né? E eles ficam escondidos embaixo da areia para se proteger, ok? Pelo menos a maior parte do dia. A reprodução destes animais, né? Eles dependem totalmente da água para se reproduzir. Então, sapos e rãs, eles vão, né, em lagoas, em lagos. As pererecas, elas vão preferir se reproduzir naquelas plantas que acumulam água, que estão no alto das árvores, né? Eles são ovíparos, eles botam ovos, né? E eles fazem o que está nessa imagem aqui, que seria o amplexo, que é um abraço, na verdade. Por que que eles se abraçam assim? É justamente para permitir que os gametas masculinos possam encontrar o gameta feminino. Então, não há fecundação interna, ela é externa e tem que acontecer na água, para permitir que os gametas masculinos encontrem os femininos, certo? Uma vez que o gameta masculino encontrou o feminino, vai formar os ovinhos, dos ovinhos vai eclodir e vai sair os genininhos. Ok? Esses girinos eles vão sofrer metamorfose e na fase adulta eles vão possuir as 4 patas. Ok? Então aqui mais especificamente mostrando como que acontece essa reprodução, né? Então você tem ali o adulto, fêmea e macho. O macho ele sempre fica por cima, eles se abraçam no que a gente chama de amplexo, né? É possível ver ali atrás os espermatozoides sendo liberados e os óvulos da fêmea, né? Os espermatozoides, como eles estão na água, eles vão nadar até os óvulos, vai acontecer ali a fecundação, o ovo fecundado, protegido por uma cápsula gelatinosa que foi produzido pelo órgão reprodutivo da fêmea, ok? Vai formar esse embriãozinho que vai eclodir, né? Depois de um tempo, vai formar o genininho que tem aquela cauda, certo? Com o tempo, esse girino, ele vai começar a apresentar as patas traseiras. As patas traseiras são as primeiras a aparecer, certo? E essa cauda, conforme ele vai crescendo, ela vai reduzindo cada vez mais até quase desaparecer, ok? Quando ele tiver as 4 patas, aí ele vai estar apto para ir para o ambiente terrestre. E aí sim, a respiração vai ser cutânea e vai ser pulmonar. Enquanto ele é girino, a respiração é por brânquias, ok? Com relação ao cuidado parental, né? O cuidado que os pais têm com os filhotes. Então, existem 6 padrões diferentes de cuidado parental entre os anfíbios. Então, tem aqueles que são cuidadores, né? Que cuidam dos ovos, tá? Tem aqueles que fazem o transporte desses ovos, né? Para lá e para cá. Então, tem algumas espécies que carregam esses ovos, tá? Tem espécies que cuidam dos girinos por um certo tempo, até ele chegar numa determinada fase, né? Tem aqueles que transportam esses girinos no seu corpo para protegê-los, né? Tem aqueles que fazem a alimentação desses girinos, então vão auxiliá-los nessa alimentação. E tem algumas espécies, inclusive, que tem a gestação interna, né, no oviduto. Então seria algo parecido com oviparidade, que é quando não produz o ovo especificamente, ok? Com relação ao sistema nervoso desses animais, tá? Então, ele é bem desenvolvido, tá? Como vocês podem ver aqui na imagem, eles vão ter esse cérebro, tá? O lobo óptico, né? O cerebelo e a medula espinal. O conjunto, né, vai permitir com que ele perceba né, o ambiente, que ele consiga, por exemplo, o cerebelo vai fazer o equilíbrio, né? Vai controlar as funções motoras desse animal, tá? Já na fase larval, ele vai ter a linha lateral, que vai somente reconhecer os lugares, os ambientes e outros animais que estejam por perto, tá? Bem parecida com os dos peixes, inclusive. Com relação à ecologia, né? Algumas espécies de anfíbios, eles vão apresentar uma coloração de advertência. Então, você já deve ter ouvido falar que existem algumas espécies de rãs, por exemplo, que são venenosas, né? Que a pele é venenosa. Tem até algumas tribos indígenas, né? Que utilizam naquela zarabatana, aquele instrumento em que ele assopra uma
uma ponta, e nessa ponta eles passam na pele dessas rãs, tá? Então, essa coloração mais forte geralmente indica perigo, né? Que eles possuem veneno. Então, não tente encostar numa rã, por exemplo, que tem uma cor linda como essa, né? Forte. Tem aquela outra mais azulada também, que também é venenosa, né? Ok? Já as glândulas paratóides, né? As glândulas paratóides é aquela parte que tem aqui atrás dos olhos, né? Do sapo. E se for pressionada, ela vai produzir, vai liberar uma substância viscosa, né? Essa substância viscosa, ela não chega a ser um veneno muito forte. Ela vai causar uma irritação, dependendo da região que vai encostar, por exemplo, pode causar uma inflamação, né? Uma infecção nos olhos, por exemplo, se forem entrar em contato com os olhos. Mas esses animais, eles não liberam essa substância muito fácil. Precisaria que você apertasse ele com força, machucasse, ele se sentisse realmente em perigo para que ele liberasse. Não é assim tão simples, né? Então, só de encostar no sapinho, né, na rã, no sapo, ele não vai liberar essa substância, ok? E com relação ainda à ecologia, né, como eles vivem, né, eles fazem parte da cadeia alimentar. Então, por exemplo, esse aqui que está mostrando na imagem é o sapo cururu, ele é predador de escorpiões, olha só que interessante, né? Então, ele faz um serviço ecológico, inclusive para a gente, né, porque ele vai se alimentar dos escorpiões que são realmente venenosos, tá? E aqui nós temos a vocalização, né? Por que os sapos, as rãs, as pererecas, eles fazem barulho? Por que eles cantam, né? Por que essa região aqui se incha? Na verdade, quem faz isso é o macho. É um comportamento para atrair as fêmeas, tá? Então, eles cantam, eles fazem essa vocalização para atrair as fêmeas para poder acasalar. Ok? Inclusive tem alguns vídeos que, se você pesquisar na internet, vão mostrar lá essa vocalização fazendo vibrar a água, né, quando eles estão na água. Aqui nós temos um QR Code, se você apontar a câmera do celular, você vai conseguir ouvir a vocalização de algumas espécies de sapos, de rãs e de pererecas, ok? E vamos para mais uma atividade. Então, conhecer os seres vivos e suas particularidades nos ajuda a viver em harmonia com o meio. Então, a ação humana nos ecossistemas deve ocorrer de forma equilibrada, de modo que provoque a menor interferência possível. Pesquise a respeito dos impactos que essas populações de anfíbios sofrem, né? Os impactos que eles sofrem, e registre no seu caderno, apresente para o seu professor. E eu vou dar um tempinho para você poder registrar no seu caderno, copiar essa atividade, ok? Já retorno.
E aí, conseguiu copiar? Não esqueça de pesquisar como que os seres humanos vão conseguir conviver em harmonia, como que a gente vai interferir menos na vida desses animais. E não esqueça de mostrar para o seu professor também, ok? Como sugestão de resposta, né? Por exemplo, ali, ó, a questão da vulnerabilidade dos anfíbios diante das alterações climáticas é de grande gravidade. Então, a interferência humana na supressão desses habitats, né, na redução desses hábitats desses animais, é um fator importante. Outro ponto que poderia ser relacionado, né, é o impacto das populações de anfíbios, é justamente essa extinção, né? O que será que pode gerar essa extinção das espécies de anfíbios? Ok? Então, na aula de hoje, nós falamos sobre a fisiologia dos anfíbios, a importância ecológica e sanitária desse grupo, revisamos alguns mitos sobre esse grupo tão diverso de vertebrados. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!